te adorar. Eu não posso viver sem te adorar, sem te adorar. Não posso viver sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar. Eu não posso viver sem te adorar, sem te adorar. Como um perfume derramado é o seu nome, é o seu nome, Jesus. Como um perfume derramado é o seu nome, é o seu nome. Vou derramar aos seus pés os meus perfumes, aromas agradáveis, minhas fragrâncias. Vou derramar, derramar, vou derramar. Eu vou derramar aos seus pés os meus perfumes, aromas agradáveis, minhas fragrâncias. Algo que me custe eu vou te dar. 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 Algo que me custe, algo que me custe eu vou. Vamos orar agora. Vamos levantar um clamor agora pela igreja. Amém? Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor está presente. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Senhor. Obrigada porque o Senhor é o nosso Rei. Pai, em nome de Jesus, continua, Senhor, com o mesmo espírito de adoração, Pai. Estamos aqui para te adorar, Senhor, para te servir e entregar o culto a ti, Senhor. Recebe, Pai. Pai, em nome de Jesus, abre o coração, abre o entendimento da tua igreja, Pai, para ouvir a tua palavra nesta manhã. Pai, abençoamos também, Senhor, cada dízimo e cada oferta que será depositada em sua igreja, para que mais igrejas sejam abertas para falar do seu nome. Oh, Pai, já te agradecemos por tudo que o Senhor já fez até aqui e que por tudo que ainda o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o
seu amor impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça e paz, bom dia. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra no livro de 2 Reis, no capítulo 3. Estou na Nova Versão Internacional. Primeiro, eu falei segundo? Primeiro Reis. Comecei bem. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, a partir do versículo 5. Que diz o seguinte: Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também eu lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Vamos fazer uma oração? Pai Santo e Fiel, obrigado, Deus, por permitir que estejamos aqui hoje. É sempre motivo de muita honra e um privilégio, ó Deus, estar na sua casa. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui em paz e segurança. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus muitos pecados, ó Deus, e apesar de quem eu sou, venho pedir que realmente o Teu Santo Espírito venha a falar aos nossos corações, a trazer transformação nas nossas vidas, ó Deus. E Pai, obrigado, sim, pelo Espírito Santo em nós, e que o Senhor faça com que sejamos um, assim como o Senhor está em Jesus e como Cristo está no Senhor. Que sejamos levados à plena unidade para que o mundo saiba que o Senhor enviou Jesus Cristo e amou esse mundo como igualmente o Senhor amou a Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu também não estou mais enxergando muito bem, mas eu tive que anotar.
Eu tinha anotado também os dias do jejum, né? Foi bom que a Marcinha já comentou aqui, mas eu acho que vale a pena até falar um pouco do contexto de tudo isso. Entre as coisas que eu não anotei foi o de trazer um cartaz e uma lista que a Tati deixou separado para trazer aqui hoje, porque eu ia colocar aqui a imagem ali e o cartaz da festa de Páscoa, que vai ter no dia 3 de abril, ali na Granja Viana. Então, apesar de eu não ter a informação aqui como eu devia ter trazido, queria já avisar os irmãos que, então, na primeira sexta-feira do mês de abril, nós teremos uma festa, e vai ser uma festa, eu creio, muito bacana, ali na Granja Viana. E essa festa, assim, claro que, vamos lembrar que a Páscoa sempre é um momento marcante para todos nós, né? Assim, eu arrisco dizer que, assim, para a nossa fé cristã, talvez seja, né, a data a ser mais celebrada, realmente, né? Porque é a vitória do Senhor Jesus Cristo. E esse ano a gente está num movimento que, inclusive, outras igrejas têm participado. E realmente eu creio que é algo que o Senhor está movendo, e o pastor Chori comentou isso com a gente, que aquilo que o Senhor Jesus orou, né, que ele orou pelos discípulos que viriam depois dele, ele fala que sejam um, como o Senhor é um. Então, assim, nós cremos que realmente o Senhor vai derramar ainda essa unção de unidade. A gente está meio longe disso ainda cá entre nós, né? como corpo do Senhor Jesus, mas é algo que o Senhor prometeu, e tudo que Ele promete, Ele cumpre. Aliás, é algo que o Senhor Jesus pediu, e é claro que o Senhor, Deus nosso Pai, atende aquilo que o Senhor Jesus pediu. E Ele pediu por unidade no corpo de Cristo, e nós cremos que haverá essa unidade. E nessa unidade, as igrejas estão fazendo um movimento de evangelismo, que vai durar 50 dias. Tá? Então, no nosso meio, a gente vai ter essa iniciativa de incentivar, promover realmente o evangelismo, para que a gente ganhe mais e mais almas. É claro que isso não é algo para esses 50 dias, tá? Isso é algo para a igreja como um todo. Mas muito legal que o Senhor venha trazer esse despertamento. Tá? Eu estou comentando isso por quê? Porque não para em 50 dias. Mas a gente está se preparando para esse tempo que vai ser importante. E aí vai começar na festa da Páscoa e vai terminar na festa de Pentecostes, quando a gente vai ter um grande batismo ali na igreja da Granja Viana. E a gente está incentivando os irmãos para que esse batismo seja assim, de uma proporção como a gente não viu nenhuma vez, e que assim seja continuamente, assim, que seja um crescente de almas trazidas para casa do Senhor. Então vem tempos, de novo, vivemos tempos de evangelismo, e a gente vai intensificar tudo isso, e o jejum está falando disso, tá? Esse período que as igrejas vão estar em jejum, são, se eu não me engano, 17 grupos, enfim, que a gente tem vários grupos aqui na igreja, e para Vila Iná e para o Tremembé ficaram essas datas que a Marcinha comentou. Então, de novo, 4/4 Vila Iná, 9/4 Tremembé, 21/4 Vila Iná, 26/4 Tremembé, 8 de maio Vila Iná, 13 de maio Tremembé. Então a gente vai continuar falando para lembrar os irmãos, para que a gente guarde esses dias mesmo, para orar e jejuar, né? Nesse propósito de ganhar mais vidas para o Senhor. A gente sabe que não é a gente que ganha exatamente, mas a gente pode ser instrumento para o Senhor. Lembrando daquilo que o Senhor Jesus ele falou antes de ir para os céus. Eu creio que a maior parte dos irmãos se lembra, mas está lá. São os últimos versículos de Mateus. Lembra que o Senhor fala que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí, o que ele fala a partir disso? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele fala, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A gente sabe que não está fisicamente, mas através do Espírito, que também é o próprio Deus que habita em nós. Ele está assim conosco em todo o tempo. E porque toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra, Ele nos deu essa grande comissão de ir por todo mundo, fazer discípulos e batizar. Então, que a gente faça isso e culmine mesmo com um grande batismo, e que venham outros grandes batismos no nosso meio, com muitas vidas sendo trazidas. Agora, sabe o que me chama a atenção? Quando o Senhor ordena essa grande comissão, entre outras coisas, né?
que chamou bastante atenção. A gente até já ministrou, se não me engano, sobre isso. Mas é que ele fala para fazermos discípulos. Não é? É muito bom que vidas sejam salvas. E também já comentamos sobre isso. Mas eu arrisco dizer, eu lembro que um pastor Jamê, quando ensinou isso pra gente, ele até falou, segura na cadeira. Ele falou assim, sabia que o propósito eterno de Deus não é a salvação? Já falamos sobre isso em outras oportunidades, mas eu gosto de repetir. Não que a salvação não esteja no propósito eterno de Deus, mas ela é só o começo. O propósito eterno de Deus está lá em Romanos 8, 29. Lembra, 28 fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual que é o propósito? Versículo 29, porquanto os que de antemão conheceu, a estes também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual que é o propósito nosso? Sermos a imagem do Senhor Jesus Cristo, para que ele seja o primeiro de muitos irmãos como ele. Que a gente faça as mesmas coisas que ele. E eu creio que aqui na grande comissão o Senhor já fala isso pra gente, ele fala, vão e façam discípulos. Claro, por trás disso, salvem as pessoas. De novo, o que Deus tem pra gente, que tirar a gente do inferno é bom demais. E como a gente precisa disso, porque era o lugar para o qual a gente estava destinado sem o Senhor. Mas ele falou, eu tenho mais do que isso pra vocês, que já tá bom demais. Não ter a condenação eterna, mas eu tenho a eternidade do lado de Deus. Eu tenho a família de Deus para vocês fazerem parte. Então é como se ele falasse, vão e façam pessoas da mesma maneira como eu fiz vocês, que vão fazer as mesmas obras que eu e ainda maiores, como ele falou lá em João. Então assim, eu creio que ele tem esse chamado para a gente. E arrisco dizer então que todos nós temos um chamado para exercer algum tipo de liderança. Assim, não é de ter uma posição essa ou aquela, não, mas é porque assim como o Senhor teve pessoas que o seguiram e fizeram as mesmas coisas que ele fez, nós somos discípulos do Senhor para fazer as mesmas coisas que ele fez e levar outras pessoas a também fazerem as mesmas coisas que o Senhor fez e assim fazer com que os discípulos do Senhor realmente manifestem a glória de Deus por onde quer que eles andem. Então, eu creio que quando a gente fala de trazer vidas para a casa do Senhor, de novo, a gente está falando de formar a pessoa do Senhor Jesus Cristo em outras vidas. E nesse chamado, que eu creio que é um chamado de liderança, assim, eu não consigo deixar de lembrar daquele que, eu já falei para os irmãos várias vezes aqui, que é o grande herói para mim no Antigo Testamento, que é o rei Davi. Assim, entre vários exemplos que eu vejo no rei Davi, ele é um exemplo de liderança. E ele é um rei que, pouco antes de morrer, deu instruções para o filho dele, Salomão, que inclusive iria realizar o grande sonho que Davi tinha no coração dele, que era construir um templo para o Senhor. E é tão lindo, né, que o Senhor fala, olha, eu não preciso disso, porque a terra é a estrada dos meus pés, entendeu? Como se ele falasse, gente, eu sou de fato o Senhor é o rei do universo, porque ele vai ter que ter uma casa aqui, nessa terra. Mas ele viu que por trás daquilo estava um coração de alguém que queria fazer algo para ajudar a manifestar a glória do Senhor. Ele falou, mas eu gostei disso. Só que ele explica para Davi, não vai ser você que vai fazer, vai ser o seu filho, Salomão. Então Davi, ele dá instruções para Salomão antes de ele virar rei, inclusive acerca do templo. Mas ele fala uma coisa muito simples. A gente estava no capítulo 3, se a gente voltar no capítulo 2 de 1 Reis, são assim as últimas palavras de Davi. Ele começa dizendo o seguinte: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem, obedeça ao que o Senhor seu Deus exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os teus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Porque ele era descendência de Davi e Davi recebeu uma promessa da parte de Deus. Sabe que o Senhor Deus, ele fez uma aliança com Davi de que não faltaria um descendente dele no trono. Aí muita gente pensa, puxa, Israel foi conquistado, outros reis, vieram a reinar ali, e aí o povo de Israel ficava ansiando, quando é que vai vir o nosso rei?
tem uma promessa. Eles deviam até, talvez alguns até estivessem duvidando, né? Porque não tinha uma promessa que o trono de Davi iria durar para sempre. Só que essa promessa ela é cumprida, a gente sabe, ela já foi cumprida. Na verdade, ela já estava cumprida desde antes da fundação do mundo, porque de um descendente de Davi viria o reinado, viria aquele que é o Rei Eterno, o Senhor Jesus Cristo. Mas como assim? Ele é eterno, se ele é descendente de Davi, ele é antes. A gente sabe que o Senhor Jesus, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele veio 100% como homem, nascido como figura humana mesmo, andou entre nós cheio de graça e verdade. E eu acho bacana que, sabe como o Senhor Jesus ele se apresenta? A gente também ministrou isso em alguma oportunidade aqui, mas lá no último capítulo da Bíblia, em Apocalipse 22, o Senhor Jesus ele fala assim: eu sou a raiz e o descendente de Davi. No finalzinho do livro, da Bíblia inteira, ele termina falando isso. Eu sou a raiz, ou seja, ele era antes, mas ele é também o descendente que cumpre essa promessa de um reinado eterno para a casa de Davi. Mas Davi dá essas instruções para Salomão, assim, o que você precisa? Me lembra de Josué 1 também, né? Como a palavra explica isso, né? Como é algo para a gente realmente ter muito no coração. Se aplicar aos mandamentos do Senhor, buscar a eles, querer, assim, desejar fazer a vontade de Deus, é caminho para que tudo vá bem. Só que vamos lembrar também que as promessas do Senhor, eles vão muito além daquilo que o homem via antigamente como algo terreno. Salomão viveu isso na prática, porque ele teve tudo isso de uma maneira terrena. Mas o Senhor, ainda que a gente não viva exatamente todas essas maravilhas que poderia pensar que teriam pra gente, o que ele ensina no Senhor Jesus é que ele tem algo muito maior. Ele fala: a perspectiva de vocês não é para agora, entendeu? É por algo muito maior e muito melhor do que tudo o que a gente pode imaginar. Porque eu digo isso porque muitas vezes, inclusive o próprio Davi, como ele tem salmos que ele escreve assim, que ele não entende a prosperidade dos ímpios, né? Assim, mas assim, quem disse que isso vale a pena? Estava até lembrando, um colega recentemente falou um negócio para mim que parece meio óbvio, né? Mas vendo esses vários escândalos que acontecem por aí, né? Ele falou: nossa, a impressão que eu tenho é que o crime aqui compensa, né? Eu falei: você tem alguma dúvida disso? Assim, mas assim, só que isso é uma perspectiva terrena de ver as coisas. Assim, do ponto de vista terreno, que vai acabar, aqui no Brasil, infelizmente, a gente pode afirmar isso. Pelo menos até agora, de vários casos que parece que o crime compensa. Agora, quem tem uma perspectiva de eternidade, Deus nos chama para isso, eu creio que nós todos temos dessa maneira, definitivamente, não compensa. Compensa ter outro Deus que não seja o nosso Senhor. Terrenamente talvez, mas o que vale isso? Não é nada diante da eternidade. Deus tem muito mais para as nossas vidas. E assim, uma coisa que também a gente já falou várias vezes aqui, para mim, Davi não só é um exemplo de liderança, mas ele é um exemplo daquilo que é fundamental para formar, eu creio, discípulos para o Senhor, porque ele é um adorador. Assim, então eu creio que quando o Senhor ele chama a gente para formar discípulos do Senhor Jesus, eu realmente creio que Ele está chamando a gente para que a gente seja formador de adoradores. E isso começa de que maneira? Com a gente sendo também um adorador, como Davi foi e buscou formar isso. Eu creio aqui na vida de Salomão. E por que eu creio que ser discípulo é ser um adorador? Porque os adoradores são aqueles que convivem mais de perto com o próprio Deus, são aqueles que se aproximam de Deus. É para eles que Deus se revela. E quem foram os discípulos de Jesus foram justamente aqueles que conviveram de perto com Ele. E Ele realmente revelou mais coisas para eles. A gente vê, né? É muito bacana ver que nos discursos de Jesus tem coisas que Ele falava para todo mundo ouvir. Algumas coisas mais profundas ele falava só para alguns. E se a gente vai para o Evangelho de João, que a gente sabe que foi o discípulo mais próximo, né? Ele mesmo menciona o discípulo a quem o Senhor Jesus amava. Claro que ele amava muitos outros, mas tinha uma intimidade diferente, eu creio, de relacionamento, de profundidade, né? Daquilo que o Senhor podia revelar. E eu creio que a gente vê coisas que ele escreveu que realmente é porque era alguém que estava mais perto do coração do Senhor.
E quem está mais perto do coração do Senhor ouve as coisas que estão no coração dele. Né? Então eu creio que, de novo, tudo isso é para os adoradores, e Davi foi um desses homens, e eu creio que ele fez isso com Salomão, e a gente vê isso presente nesse texto, com o qual a gente começou a compartilhar aqui com os irmãos. De novo, voltando ali para 1 Reis, no capítulo 3, olha que interessante, já no versículo 6, Salomão respondeu. Interessante, né? Foi num sonho. Aliás, o Senhor, ele fala através dos sonhos. Não quer dizer que todos os sonhos são o Senhor falando, mas eu creio que muita gente tem revelação do Senhor Jesus através de sonhos. Uma curiosidade rápida, tá? Sabe, eu estava ouvindo sobre o crescimento do Evangelho, inclusive no meio dos muçulmanos. Sabe alguma das maneiras que o Senhor Jesus mais se revela aos muçulmanos? Sonho. Tá faltando gente, às vezes, para ir lá ministrar. O Senhor, o que eu creio que ele está deixando claro para a gente é que ele não precisa da gente, mas ele pode usar a gente, claro, e ele quer usar a gente. Isso é bom, e que ele use mesmo, mas ele não precisa. O Senhor Jesus se revela a pessoas através de sonhos, e pessoas se entregam para o Evangelho, porque conheceram o Senhor Jesus dessa maneira. Tem relatos que acontecem nos países mais perseguidos, assim, e pessoas que realmente são capazes de dar a vida mesmo pelo Evangelho. E sabe o que eles mais pedem pra gente? O Albert vai lembrar bem, né, do testemunho dos irmãos do Portas Abertas, né, que ora pelas igrejas perseguidas. Eles pedem por Bíblia, porque eles querem conhecer a profundidade desse conhecimento que a gente tem acesso e que nos leva a saber mais o que está ali no coração do Senhor. Eles veem tudo isso como muito precioso. Então que isso também ocupa um lugar precioso no nosso coração, a palavra do Senhor, porque é a própria revelação de quem Ele é. Assim, eu acho muito forte pensar em tudo isso como o Senhor, de novo, Ele tem poder para fazer da maneira como Ele quer, mas eu também creio que Ele não só Ele se agrada de usar a gente. Por quê? Porque isso significa que a gente está perto dele e Ele se agrada da nossa presença. E, de novo, a presença do Senhor é para aqueles que são adoradores. Mas voltando aqui para o versículo 6. Tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. E aqui no começo do 7, agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Então, assim, a primeira coisa que eu vejo aqui em Salomão é que ele reconheceu que aquele lugar que ele estava não foi por o que ele tinha feito. Não foi porque, sei lá, talvez ele fosse, devia ser talvez uma pessoa, sei lá, forte, bonita, inteligente. Deus depois concedeu muito mais coisa para ele, mas assim, ele podia até ter um destaque entre os homens, mas ele entendia que aquele lugar onde ele estava tinha sido fruto da misericórdia de Deus. Ele começa falando quem Deus é, que Deus é bom, e era por causa disso que ele estava naquele lugar que era tão precioso e tão bom também. Mas ele reconhece, a primeira coisa é que ele reconhece quem Deus é. Isso, aliás, para mim isso é a raiz da adoração. Realmente é entender e conhecer quem o Senhor é. Porque conhecer quem o Senhor é nos faz reconhecer quem Ele é. Tá? A adoração, acho que a gente também já comentou outras vezes, no hebraico é shahar, se não me engano, e em grego é proskuneu, tem o mesmo significado do que é prostrar-se em reverência. Então é ir até o chão mesmo, em humilhação, em reverência, em submissão. Mas o que está por trás de tudo isso? O reconhecimento daquele que está à frente. A gente sempre fala isso, eu vou falar de novo mais uma vez. Assim, a gente, quando conhece mais Deus, descobre o maior e o menor. Então, assim, quando a gente tem mais noção de quem é Deus, a gente só pode se apequenar mesmo e entender que Ele é soberano e maior do que todas as coisas. Ele é soberano, Ele é poderoso para executar o juízo que Ele quiser e também para abençoar da maneira como Ele quiser. Mas assim, esse reconhecimento de quem Deus é já reflete essa submissão e essa obediência que Ele estava disposto a ter, porque sabe quem Ele é, entendeu? Por isso que assim, eu creio muito que o Senhor, Ele quer se revelar cada vez mais a nós
para que a nossa obediência a Ele, a nossa submissão a Ele, não seja fruto de medo no sentido de, se eu não fizer aquilo que Deus mandou, Ele vai me punir. É verdade. Assim, não é bom deixar de fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Mas eu creio que a maior punição não é nem uma pena que a gente venha receber. A maior punição é ter menos proximidade de Deus. Eu creio que o Senhor, cada vez mais, Ele quer colocar no nosso coração de que Ele é bom demais. E Ele deseja o que é de melhor para as nossas vidas. E ter essa plena noção faz com que a gente queira andar nos caminhos dEle, porque sabe que é fruto de um amor de alguém por nós. Entendeu? De novo, não é uma obediência por um autoritarismo, mas é uma obediência por amor daquele que deseja o melhor para as nossas vidas. Mas para que isso realmente cresça no nosso coração, eu creio que a gente precisa conhecer mais a Ele. Então não um prostrar-se assim de medo, mas é um prostrar-se de reconhecimento. Eu creio que isso fala realmente de adoração. Isso se reflete de algumas maneiras. Eu acho que Davi foi um grande exemplo de adorador, porque inclusive eu vejo que ele respeitou muito as autoridades que eram acima dele. Se a gente olhar a história de Davi, se eu não me engano, Davi ele foi ungido rei quando ele era adolescente. Vocês já não sabiam disso? Foi, sei lá, 14, 15 anos. Não sei exatamente. A gente não dá para ter uma ideia, mas não tão preciso. Mas assim, devia ser um adolescente, muito jovem que seja. E ele foi virar rei uns 30 anos, mais ou menos, talvez um pouquinho mais. Ele reinou 40 anos. Mas assim, isso quer dizer que metade da... ele já tinha passado, sei lá... na verdade, ele tinha na metade da vida dele, até ele começar a reinar, ele já tinha sido ungido rei. Ele foi esperar esse mesmo tanto para depois se tornar rei de Israel. Isso aconteceu nesse período, ele foi perseguido. Foi perseguido pelo rei Saul, de morte. O rei Saul foi atrás dele para matar ele. Ele teve 2 oportunidades de matar Saul. Inclusive numa situação constrangedora, se os irmãos quiserem ver um dia na palavra, que o Saul tinha literalmente ido no banheiro quando estava ali em condição de Davi, se quisesse, matar ele. Até os servos de Davi falaram: se quiser um golpe só a gente resolve. Ele falou: não vou levantar a mão contra o ungido de Deus. Entendeu? Porque ele reconhecia que ele só estava naquele lugar porque Deus o tinha colocado. Então, e ele sabia que tinha uma promessa na vida dele. Entendeu? Isso não quer dizer que ele deixou de acreditar que ele seria o rei de Israel, mas ele não iria estabelecer aquilo com as próprias mãos, mas ele sabia que ele era sujeito ao governo de Deus acima de todas as coisas. Então ele continuou submisso às autoridades, mesmo sabendo que ele tinha recebido autoridade sobre os demais, mas ele sabia que para isso tinha um tempo de Deus, ou seja, é ter a plena noção de que Deus está acima de todas as coisas. Eu confesso para os irmãos, às vezes eu tenho dificuldade de abençoar o governo, mas assim, é importante porque é um reconhecimento de quem Deus é. Não estou falando para a gente concordar, com o que acontece muitas vezes à nossa volta, mas assim, ao mesmo tempo faz parte da gente aceitar as autoridades que são colocadas, sobre as nossas vidas. E nesse reconhecimento de quem Deus é, eu creio que também fala de fazer as coisas com cuidado, com diligência, naquilo que principalmente é para Deus. Assim, fazer as coisas com amor, colocar amor em tudo que a gente faz. Eu creio que isso fala de um coração de adorador. Independente do que seja, a gente entender que realmente o Senhor ele merece a primazia de todas as coisas. Então, principalmente aquilo que a gente procura fazer para Deus, fazer na casa do Senhor, que a gente realmente coloque o coração em tudo isso e faça com muito amor, Aí a gente, os músicos, a gente vê, glória a Deus que o pessoal é sempre muito dedicado, mas de novo, acho que isso vale para todos nós. A gente vai louvar o Senhor, vamos, cada vez mais que a gente se esforce, a apresentar o Senhor. Não estou falando que a gente tem que cantar perfeitamente, mas e também não é porque às vezes a gente não leva muito jeito, como é o meu caso, a gente vai deixar de louvar o Senhor, mas que a gente se esforce
esforce para sempre tentar apresentar realmente o melhor para o Senhor, apresentar o nosso coração para Ele e fazer tudo com o mais esmero assim possível, porque, de novo, tudo isso fala de reconhecer quem Ele é, que Ele está acima de todas as coisas. E aí, a gente vê nos versículos seguintes uma outra característica interessante. Aqui, ó, no final do versículo 7, olha só o que Salomão fala: mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Ele falou, é muita gente para cuidar. Assim, ele viu que a missão que ele estava proposta à vida dele era uma coisa grande, mas a primeira coisa que ele fala, depois de reconhecer que Deus tinha colocado ele naquele lugar, ele explica para o Senhor, eu não tenho condição. É como se ele reconhecesse, né? Como não? Ele reconheceu que ele não tinha a experiência necessária para aquilo, ou talvez a capacidade necessária para uma missão tão grande, tão importante que o Senhor tinha dado à vida dele, que era liderar um povo tão numeroso. De novo, a gente chega perto de Deus, quando Deus se manifesta na nossa vida, a gente vê um que é maior e a sequência disso você vê um que é menor. Olhar para Deus cada vez mais mostra que a gente tem menos capacidade, que a gente tem menos condição de fazer as coisas pelo próprio entendimento, pela própria direção, mas que a gente é mais e mais dependente do Senhor. Eu creio que isso é se aproximar do Senhor. Então ele confessa essa incapacidade, entendeu? Ele assume que ele é uma pessoa que pode errar e que tem limitações. Eu creio que isso é fundamental na nossa vida de caminhada com o Senhor. A gente ter plena noção de que vai errar e que vai depender do Senhor para fazer qualquer coisa que seja boa. E mesmo que tenha alguma coisa boa em nossas vidas, a gente tem que sempre lembrar, né? Esse é um texto que eu gosto de falar bastante também, que é a primeira que é Tiago, acho que é 1,17, que fala toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Ele é o mesmo sempre, e tudo que, se tiver alguma coisa boa nas nossas vidas, é o que foi concedido. Então nem disso a gente poderia se gloriar, porque é fruto da misericórdia e da graça do Senhor. Então assumir que a gente não pode nada sem o Senhor é algo de grande valor, eu creio, em tudo que a gente faz na casa do Senhor. Eu gosto bastante de lembrar daquela parábola do fariseu e do publicano, sabe? Eu acho que pra gente, às vezes, é mais difícil de ter dimensão do que significa para um judeu, principalmente daqueles tempos, ver o Senhor Jesus explicar uma coisa dessas. Porque essa parábola, não sei se você lembra, fala de dois que entram, acho que no próprio templo, na sinagoga. Não devia ser na sinagoga, o templo naquela época já tinha sido reconstruído, perdão, mas enfim. Entra um fariseu, né, religioso, ferrenho, que guarda a lei, e um publicano que era um cara, assim, talvez mais visto como um errado pelo povo. Sei lá, era um amigo do forcaro nos dias de hoje, talvez, assim, sabe? Ou ele próprio, né? E aí a gente vê um cara que tem toda a pinta de santo, assim. Ou que é muito guardador, né, das coisas. Mas eu fico imaginando, para os judeus devia ser algo parecido. Você vê, né? O Senhor Jesus explica, entrou um publicano, sabe? Aquele cara que era tido como traidor de Israel, que trabalhava em prol do Império Romano para colher os impostos deles. Então eles, assim, não gostavam mesmo desses caras, tá? E os fariseus eram um exemplo de conduta boa, não é? E aí o fariseu vai lá diante de Deus e fala assim, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou que nem esse cara aqui, né? Eu faço, ele fala, eu dou o dízimo de tudo, eu vou na sua casa, compro a sua lei, né? Então ele vai lá e fala essas coisas para Deus. E aí o Senhor Jesus fala que o publicano entrou naquele lugar, não conseguia nem levantar a cabeça, e só fala, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. O que ele explica para os discípulos? Quem que são justificados nessa história? Foi o publicano. Mas eu digo assim, para a gente é um pouco mais fácil talvez de entender, né, que o fariseu, a gente também não vê com muitos bons olhos, mas eu acho que é importante enxergar qual que é o perigo da religiosidade.
quando a gente realmente, né, corre o risco de olhar mais para a imagem de alguém que segue o Senhor, né, ao invés de olhar para a essência daquilo que está no coração. Religiosidade é um perigo, porque talvez vaidade é sempre um problema, mas eu creio que a pior das vaidades é a religiosidade, sabe, que é a aparência da espiritualidade, assim, mas com o coração que não está próximo do Senhor. E não são as palavras que vão fazer a diferença nessas horas, realmente são as atitudes que vêm do coração. Então, um religioso, né, talvez até fosse visto como alguém destacado, mas o Senhor ensina. O importante é vocês entenderem como vocês precisam de Deus. E aí Ele vai fazer realmente a obra na vida de vocês. Lembra do que Paulo falou? Paulo que viveu, né, tanta experiência com Deus. Ele fala assim, ele não só viu coisas maravilhosas, como ele sofreu demais pelo Senhor. Foi espancado, dado como morto, tiraram ele de um cesto de uma cidade. Enfim, passou naufrágios, né? Dá para ficar... assim, dá para gastar uma tarde inteira falando das coisas que Paulo... Isso que a gente sabe, né? Imagina que a gente não sabe. Passou pelo Senhor e, assim, sem esmorecer da própria fé. Mas ele fala que Deus deu uma experiência maravilhosa para ele. Ele foi levado até o terceiro céu. Ele fala, eu vi coisas que não é lícito ao homem falar. Então ele nem fala o que ele ouviu porque ele não podia. Imagina o que Deus não revelou para ele naquela situação. Mas sabe o que ele explica? Ele fala, então, mas assim, para que eu não achasse que eu fosse alguma coisa, né? Para que eu não me ensoberbecesse com aquela situação, Deus colocou um espinho na minha carne. Não sei, algum tipo de opressão, talvez física ou espiritual, ou os dois, mas enfim, ele fala que ele orou ao Senhor, mas o Senhor não tirou aquilo, para que ele entendesse uma coisa que é importante. Ele falou que a minha graça te basta. Ele fala que a graça do Senhor era suficiente na vida dele. Então, era disso que ele precisava. Então, adorador fala disso, de uma dependência tão grande de Deus, que sabe que mesmo no momento mais difícil, sabe que aquilo que ele precisa é da graça. Eu fico lembrando do rei Davi. Desculpa, gente, porque assim, eu não sabia nem se eu ia trazer esse exemplo, mas a gente sabe que o rei Davi, né, ele teve um momento difícil na vida dele, que ele pisou na bola. Então a mulher, ele tomou uma mulher que não era dele, a mulher ficou grávida, ela ia ter um filho, e Davi realmente foi avisado que ele tinha feito algo que desagradou ao Senhor, e o Senhor falou que aquele filho iria morrer, mas Davi ainda assim clamou muito pela misericórdia do Senhor, ele jejuou, se humilhou e clamou muito ao Senhor, assim, que ninguém conseguia nem chegar perto dele. Aí aquela criança, como o Senhor tinha falado que ia acontecer, ela veio morrer. E eu digo isso que é muito doloroso falar sobre um exemplo desse, porque talvez a maior parte dos irmãos saibam, mas a gente perdeu um irmão muito querido na sexta-feira, né? Filho de pais muito queridos, lá da igreja da Flórida, do Esteban, foi recolhido pelo Senhor, ainda jovem, né? Mas a gente sabe que é a vontade de Deus, mas eu não consigo imaginar o tamanho da dor de uma família ou de pais que passam por uma situação dessa, né? Acho que só realmente quem viveu sabe o quanto que isso deve doer. Sabe, o Esteban, ele era filho da Cris Poli, lá da igreja da Flórida, uma irmã que inclusive ministra a palavra, ela é uma bênção muito grande. Eles também, ele e a Mila, o casal, o filho Pedro, assim, muito queridos, assim, muito assim, servos muito amados na casa do Senhor, mas a gente não entende algumas coisas, mas foi da vontade do Senhor a gente
gente crê que tem um propósito maior em tudo isso, mas eu acho difícil de entender e eu não consigo imaginar o tamanho da dor que uma família sente, né, numa situação dessa. E o rei Davi viveu isso naquele momento, mas sabe o que acontece quando os oficiais ali de Davi, né, os servos dele, explicam que a criança tinha morrido? Porque quando a criança morre, eles falam, se ele ficou desse jeito, assim, sem comer, nesse estado, né, de depressão, assim, né, enfim, de se humilhar, de lamentar tanto, quando a criança ainda estava viva, como é que a gente vai explicar que a criança morreu? Sabe o que Davi fez naquela hora? Ele se banhou, pediu que trouxessem comida para ele, ele saiu do jejum, e ele foi e adorou o Senhor. Porque ele entendeu de novo. Aliás, esse para mim é um dos grandes exemplos, né? A gente aprendeu isso no seminário, e falou algumas vezes aqui para os irmãos, que coração, né, na palavra, fala de, não só de emoção, mas fala de pensamentos, né? Do nosso interior como um todo, né? Então, fala de emoções também, mas também fala da nossa mente. E eu acho legal a gente olhar para a palavra quando ela fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Sim, porque eu creio que ele conhecia as emoções do Senhor, mas ele também tinha a mentalidade de Deus. Então eu creio que ele tinha inteligência da parte de Deus. E isso é um exemplo de mentalidade de Deus, de saber quem Deus é. E que assim, não tinha mais o que ele fazer. Ele falou, enquanto eu podia ter alguma esperança de que o Senhor não faria aquilo que ele já tinha dito que ia fazer, ele se humilhou. Mas agora não tinha mais o que ele fazer. Também não vou ficar realmente, né, lamentando o resto da vida. Claro que é uma tristeza, mas ele foi lá e adorou o Senhor. Reconheceu que o Senhor, ele se prostrou diante de Deus. E aí, sabe qual foi o filho dele depois desse que ele perdeu? Foi Salomão. Esse que foi escolhido para sentar no mesmo trono que ele. Então, é reconhecimento de que nós somos é algo que nos aproxima de Deus, e mais do que isso, eu creio que é o que dá força. Porque o que o Senhor falou para Paulo não foi só a minha graça te basta, mas ele explicou, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então é na nossa fraqueza que o poder de Deus ele vai se aperfeiçoar. Então, entendamos quem é o Senhor e reconheçamos, né, quem nós somos. E aí talvez o aspecto que eu acho mais poderoso assim, da adoração, versículos 9 a 13. O que ele pediu? Lembra como começa esse sonho? Aliás, imagina Deus chegar pra gente, cá entre nós, hein? Eu vou te dar o que você quiser. Dá pra pedir tanta coisa, né? Mas ele fez uma escolha muito interessante. E olha o que Deus fala dessa escolha, a partir do versículo 9. Perdão, ele vai falar agora, né, o que ele quer. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. E falei, vou dar todo o resto também, que você não pediu. Mas isso você pode ter certeza, que isso que você pediu, você vai ter. Por quê? Porque agradou ao Senhor. Mais que isso, já estava no coração do Senhor. Eu já comentei com os irmãos, né? Eu creio que a oração mais efetiva é quando a gente ora as palavras que já estão no coração do Senhor. Como é que Ele vai deixar de cumprir aquilo que Ele já determinou, Ele já colocou para as nossas vidas? Por isso que eu acho que um exercício muito bacana é buscar na palavra de Deus aquilo que a gente vai orar. Porque Ele já estabeleceu essas coisas, então a gente já vai estar naturalmente, né, orando conforme aquilo que está no coração de Deus. Mas assim, o que eu acho mais poderoso da adoração é esse aspecto de que ela produz semelhança. Os discípulos andaram perto do Senhor Jesus, ficaram cada vez mais parecidos com Ele, realizaram obras até maiores do que as que Ele fez aqui na Terra, né? Porque, de novo, Ele é o Rei do Universo. E realmente, quanto mais a gente anda com aquele que é a vida, mais vida a gente vai ter.
Agora, quanto mais a gente venha a ter comunhão, ou pior do que isso, a se prostrar diante daquilo que não é vida, mais sem vida a gente vai ficar. Isso não só é uma observação que eu acho que a gente até pode pegar exemplos na história. A gente pode reparar que povos que normalmente têm muitos ídolos físicos, normalmente não tem muita vida. Tem uma certa frieza, né, no relacionamento humano. Mas isso, sabe que isso inclusive é declarado nos Salmos. Tá? Tem 2 Salmos que falam sobre isso, Salmo 115 e 135. Eu vou ler a versão do 115 que é idêntica, tá? A do 135. A partir do versículo 3, Salmo 15. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Então esse é um Deus, de fato, ele é a vida. Agora o que ele fala dos demais? Os ídolos deles, versículo 4, de prata e ouro são feitos por mãos humanas, têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem. Então, assim, quem se dedica àquilo que não é vida, quem se curva, né, para aquilo que tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, boca não sai nada da garganta, né, torna-se como eles. Tem uma declaração aqui, torne-se como eles. Sabe que isso é um aspecto interessante de adoração. E a gente vê na palavra, né, que aos adoradores eles são destinados a de glória em glória serem transformados conforme a imagem, né, daquele que é digno de toda adoração, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Então, se a gente adora a Deus, a gente vai ficar mais parecido com Ele. Se a gente adora aquilo que não é Deus, a gente vai ficar mais parecido com o que não é Deus. E aí, ainda que tenha olho, não vai ver. Tornem-se diante deles. Então, adoração produz semelhança. E como é um coração que não agrada a Deus, que se aproxima de Deus, ele não é voltado para si mesmo. Ele não é egoísta. Lembra como começou essa história? Um filho de um adorador recebeu ordens para que ele continuasse a ser um adorador. Ele foi diante de Deus e adorou a Deus, porque ele reconheceu quem Deus era. Ele reconheceu quem ele era. O que aconteceu com o coração dele? O coração dele sentiu o mesmo que estava no coração de Deus. Sentiu que era importante o próximo por quem ele seria responsável. O próximo que ele iria governar, que era um grande povo. Então ele teve o mesmo coração de Deus. Ele se importa com as demais pessoas. Não é voltado para si mesmo, mas se volta para os demais. E aí esse coração pede aquilo que agrada ao Senhor. E se já pede aquilo que está no coração do Senhor, como é que Ele não vai conceder? E é isso que a gente vê acontecer. Lembra que fala lá no livro de Tiago, no capítulo 4? Lá fala assim, vocês pedem e não recebem. Sabe por quê? Porque pedem mal. Ele fala para usufruir com seus próprios interesses. Assim, em outras palavras, é como se ele falasse, como é que vocês querem que Deus se agrade de vocês quererem satisfazer só vocês mesmos? O que é importante para as pessoas, inclusive nós, mas são as pessoas. Então eu creio que se aproximar de Deus é ter um coração que se volta cada vez menos para si mesmo, mas se volta mais para aquele que é o nosso próximo, que as demais pessoas são que realmente importam para Deus, assim como a gente importa para Ele, a ponto de Ele dar a própria vida para se relacionar com a gente. E de novo, eu creio que uma vida prostrada diante do Senhor é que produz essa mesma semelhança de coração nas nossas vidas. E eu creio que é fundamental para a gente realmente tentar cultivar um espírito assim, realmente cheio de Deus, para que
que a gente também veja o nosso próximo como alguém tão necessitado da graça do Senhor como nós somos sempre necessitados. Para que esses 50 dias, eles vão começar no dia já. A gente não precisa esperar, né? Chegar o dia 3 de abril, mas que esse nosso coração já comece a participar de tudo isso, né? De trazer vidas para perto do Senhor. Porque da mesma maneira como a gente depende totalmente do Senhor, para não só ser salvo, mas para usufruir, né, dessa família gloriosa que o Senhor construiu, assim, tem outras pessoas que Ele quer trazer, que já escolheu, eu creio, para trazer nessa família, ou que Ele vai usar as nossas vidas para trazer. E, de novo, assim, eu creio que a gente vai ser mais usado e mais efetivo nesse propósito de conviver com mais gente. De novo, a gente não quer, claro, a gente quer encher as cadeiras, né? A gente quer que não caiba gente aqui, mas não para mostrar um número, mas é porque a gente vai estar com mais gente que é discípulo do Senhor, que tem o mesmo coração, cheio do Espírito Santo, e que vai querer também fazer com que essa graça alcance mais e mais vidas, para manifestar a glória do Senhor. Jamais a nossa, mas sempre a do Senhor. E eu creio que isso começa realmente cada vez mais com a gente, né? Tendo uma vida transformada pelo Senhor, para ter a mesma vontade dEle. Pode, de novo, eu tenho certeza que Ele tem muita vontade. E tem muita gente aí para estar do nosso lado, a partir desse período e até a eternidade. Que a gente seja instrumento de novo, realmente para a glória do Senhor. E para aqueles que são adoradores, sabe o que está disponível? O poder de Deus, que é o poder sobre todas as coisas. Porque, concorda que se o adorador é aquele que conhece mais quem é Deus, Paulo fala uma coisa numa oração que eu acho, olha, das orações que não são as do Senhor Jesus Cristo, mas com certeza foi muito esperada para ele, lá em Efésios, no capítulo 3, tem uma oração de Paulo que, assim, eu acho uma das mais impactantes, né? Que ele fala, né, que a gente seja cheio do Espírito de Deus e que a gente venha a conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento. Mas ele dá um motivo para isso, ele não fala só que a gente conheça o amor de Deus que excede todo o entendimento, mas ele dá um motivo, ele fala para que sejamos cheios da plenitude de Deus. Então, assim, para que a gente seja cheio da plenitude de Deus, a gente conhece quem é Ele e qual é esse amor. A gente nunca vai entender na plenitude, mas quanto mais a gente conhecer, mais cheio dessa plenitude a gente vai ser. E sabe o que ele declara depois disso? Ele fala: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, a Ele seja glória nos céus e na igreja para todo, né, o sempre. Então, assim, tem uma promessa e um pedido em tudo isso. Na verdade, tem um reconhecimento de quem o Senhor é, e esse Deus escolheu viver dentro da gente. Quem é esse Deus? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente. Não é um pouco ou muito mais, é infinitamente. A gente não sabe mensurar o quanto Deus pode fazer mais do que a gente consegue pensar. Não é nem o que a gente pode fazer, do que a gente consegue pensar. É esse Deus que está disponível para que os adoradores venham a usufruir mesmo da sua presença. E aí, para a gente terminar, eu não sei, eu não medi, né? Eu devia ter dado uma pesquisada. Eu acho que é o segundo versículo mais curto da Bíblia, né? Todo mundo sabe o mais curto que é Jesus chorou, né? Mas tem um que é quase tão curto quanto, que em algumas versões é orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Ou na Nova Versão Internacional, orem continuamente. Para mim, uma das recomendações mais simples e mais profundas que Paulo podia fazer para a gente: não para de orar. Ou, assim, já falamos sobre isso algumas vezes, né? A gente não vai ficar de joelhos 24 horas por dia, né? Para viver exatamente em oração. Mas agora, a gente tem o Espírito Santo habitando dentro da própria vida o tempo todo.
Mais um. Orem continuamente, ou orai, sem cessar. Se Ele está ali do nosso lado, ou melhor, dentro da gente, o tempo todo, a gente pode estar conversando com Ele o tempo todo. Então é possível cumprir essa ideia de que a gente ore continuamente. Se a nossa vida ela é plenamente guiada pelo Espírito, se aquilo que a gente faz a gente submete à vontade do Espírito, a gente está orando continuamente. Eu creio que é isso que Paulo está ensinando aqui, porque eu creio que a adoração fala disso. Convivência, companhia, intimidade, oração contínua. Até me lembrei o que a gente aprendeu na semana passada com a Ana, né? Vamos perguntar para o Espírito Santo o que Ele quer fazer e o que Ele quer que a gente faça. Mas começa o dia assim, acho que vale a pena continuar o dia assim, né? Ele está lá, em cada momento da vida, né? Assim, quando eu olho para isso, eu fico pensando como eu me distraio. É impressionante como é muito fácil de simplesmente tomar ações, atitudes, sem acalmar um pouco o coração e buscar a direção de Deus. Mas ela está disponível. Aliás, assim, dica para isso é que a gente, assim, principalmente quando está num momento mais difícil, né, que a gente realmente respire fundo, até fisicamente isso é importante, mas que a gente lembre que o Espírito Santo ele escolheu habitar dentro do nosso meio e a gente pode recorrer a Ele. Então, assim, agora, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. E tudo que Deus faz, e aliás o governo dele se estabelece em plena harmonia. Ele é o Deus de paz em todas as coisas. Então, assim, é por isso que eu creio que é importante a gente tentar realmente sair da agitação, para que a gente consiga ouvir o Senhor. Porque se a gente estiver com muita agitação, com muita coisa falando ao mesmo tempo, é mais difícil de ouvir aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E aí eu queria até deixar outro texto com os irmãos, que, assim, que ajuda a gente a entender quando o Senhor ele fala com a gente, como que a gente pode discernir melhor, eu creio, a voz do Senhor. Claro, vai ser tão mais fácil quanto mais vezes a gente conversar com Ele, né? Afinal, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Mas tem um texto que eu acho particularmente interessante, está em Colossenses. Não precisa abrir, eu posso ler para os irmãos. Colossenses 3, no 15. Que diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, ou árbitro, dependendo da versão, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Então, assim, como é que a gente julga as coisas sempre? Que a gente busque a paz do Senhor. Agora, sempre com muito cuidado, tá? Porque a palavra também ensina que o coração é enganoso e mais corrupto do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, vamos também parar de achar que aquilo que me dá paz é exatamente a paz do Senhor nas nossas vidas. Senão pode ter alguém que pense que tudo aquilo que quer, né, seja realmente o que é melhor para a sua vida. Mas eu creio que lá na nossa intimidade com o Senhor, com o coração sincero, e os irmãos, eu creio que têm experiência com o Espírito Santo e vamos ter mais e mais e sempre, a gente sabe quando Deus fala com a gente, porque a paz que o Senhor concede ao nosso coração, ela é diferente de qualquer outra paz que a gente pode encontrar em qualquer outro lugar. E a outra dica, a gente não busca paz em qualquer outro lugar. Claro que ajuda, pessoas também ajudam, porque pessoas também, os irmãos que têm o Espírito Santo, né, dentro das suas vidas, também são instrumentos de Deus. Mas vamos lembrar que Ele escolheu viver dentro de cada um de nós, então a gente tem acesso direto a Ele. Então, assim, a gente pode conversar com Ele mesmo sem depender de um irmão que também seja cheio do Espírito Santo. Eu creio que Deus tem chamado para que a gente cresça nesse relacionamento individual, que não invalida ou não diminui a importância de que a gente tenha um relacionamento coletivo também. Mas agora que nosso relacionamento também entre irmãos seja um relacionamento movido, né, pelo Espírito Santo, que as nossas palavras sejam cada vez movidas pelo Espírito Santo. Que sejam palavras para, inclusive, confessar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, porque é bom para a gente e para engrandecer ao Senhor. Eu
creio que isso faz com que a gente seja mais instrumento do Espírito Santo. E o que Ele vai fazer com a gente? Instrumento para abençoar aquele que estiver à nossa volta. Mas que a gente pergunte para esse Espírito em todo o tempo, mais uma vez, o que Ele quer e o que Ele quer da gente. Que a gente converse, e conversas muito agradáveis, eu tenho certeza que Deus tem preparado para cada um de nós, para formar discípulos como o Senhor ensinou e como Ele tem ensinado no nosso meio. Não que a gente esteja à frente de alguém, mas é porque simplesmente o Senhor quer manifestar quem Ele é através das nossas vidas, para que outras vidas também venham a adorar ao Senhor. Lembrando, a adoração ao Senhor produz a semelhança dEle. Eu creio que seja esse o propósito para a igreja, para as nossas vidas como um todo. E que Deus abençoe a gente e todos os irmãos com uma presença rica do Espírito Santo em todo o tempo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Demorou muito o início da igreja com esse louvor aqui. Digno de glória. Meu filho mais velho, ele começou na igreja também. Hoje ele está com 41 anos, está morando fora. Quando ele ouvia esse louvor aqui, a mãozinha dele, ele era pequenininho, levantava as mãos, adorando ao Senhor. Meus irmãos, aqui lá tocava o meu coração. Como o louvor do Senhor, ele penetra nas pessoas, né? Não sei, não lembro quantos anos ele tinha, mas ele era pequenininho, levantava as mãos, digno de glória. Eu não posso viver sem adorar ao Senhor. É o louvor que nós, né? Tremendo isso. O que Deus faz com a adoração. Quando nós levantamos as mãos e adoramos ao Senhor. Isso é adorar ao Senhor. Isso é sentir o quão profundo Deus, Ele pode fazer coisas tremendas através do louvor. De sentir realmente o que Ele quer transmitir para a tua vida, meu irmão. E hoje a palavra tremenda que o Paulinho nos trouxe hoje. Paulinho, que nós temos intimidade, né, Pastor Paulo? Mas essa palavra que nós ouvimos hoje, eu quero destacar algo assim muito precioso. Eu acho que o Paulinho não enfatizou muito, mas essa palavra que ele leu aqui hoje, no versículo 5, diz assim: peça-me o que você quiser que eu lhe dê. O que aconteceu? Deus apareceu a Salomão e fez essa pergunta a ele: peça-me o que você quiser que eu te dê. Imagina Deus falando isso para você, meu irmão. Peça o que você quiser que eu te dê. O que você pediu hoje para ele? Pensa um pouquinho. Uma Ferrari? Uma mansão? Pensa nisso. Que momento extraordinário que Salomão passou. Peça-me o que você quiser. Imagina isso. Os Deus do céu abrindo o coração para Salomão e dando espaço para que ele expressasse o desejo assim mais profundo da sua alma. Peça o que você quiser que eu te dê. E o que mais toca nesse texto é que Salomão ele não pediu riqueza, não é verdade? Não pediu riqueza, não pediu honra e nem pediu vitória sobre os inimigos dele, né? Você notou isso? Ele podia ter pedido tudo isso a Deus. Ele está me dando, né? Está me falando isso. Peça o que. Mas Salomão naquele momento ele reconheceu a limitação dele, irmãos. Ele reconheceu a sua limitação e disse assim, em essência: Senhor, eu preciso de um coração sábio. Somente isso que ele pediu. Salomão pediu isso. Senhor, eu preciso de um coração sábio. Em vez de pedir riqueza, em vez de pedir glória, em vez de pedir vitória contra os inimigos dele. Não, Senhor, eu quero um coração sábio. Ele entendeu que algo que todos nós precisamos entender também. Nós todos precisamos entender também. Quando o coração, meu irmão, está alinhado com Deus, quando o teu coração está alinhado com Ele,
todo o resto encontra o seu lugar. Pense nisso. Quando o seu coração, quando o meu coração está alinhado com Ele, tudo encontra o lugar certo. E eu creio que, de alguma forma, irmãos, Deus também está fazendo essa mesma pergunta hoje para nós. Deus está fazendo essa pergunta para você, meu irmão, hoje, nesta manhã. Filho, filha, o que você precisa? O que você está precisando? Ele está fazendo essa pergunta para você, meu irmão. Pense nisso. O que você está precisando nesse momento? O que você quer que eu faça na tua vida? Ele está perguntando para você hoje. Talvez alguém aqui hoje precise de direção. Talvez hoje alguém esteja enfrentando decisões difíceis na vida. Talvez alguém esteja caminhando sobrecarregado ou precisando assim de recomeçar com Deus também. Mas a boa notícia, meu irmão, é que Deus continua respondendo aos nossos corações, irmãos. Nossos corações sinceros. Se você pedir com sinceridade, Deus está ouvindo o teu pedido hoje. Peça um coração sábio, que tudo vai ser alinhado com Deus. Talvez hoje alguém esteja cansado. Talvez hoje alguém esteja sobrecarregado. E o convite hoje é muito simples, meu irmão, hoje, nesta manhã, com essa palavra que foi compartilhada pelo pastor Paulinho. Se você sente no seu coração hoje o desejo de viver mais perto de Deus, se você sente hoje nesse teu coração o desejo de viver mais próximos ao Senhor, se você precisa de sabedoria para caminhar, você está perdido, você está precisando dessa sabedoria. Se você deseja novamente entregar novamente as suas decisões, a sua vida e seus caminhos ao Senhor, hoje é o momento. Fale para Ele isso agora, no seu coração. Fala isso para Ele no seu coração. Feche seus olhos agora. Eu vou falar e você vai me repetir. Fala isso no teu coração. Diga ao Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Fala para Ele. Dá-me um coração sensível à Sua voz. Abra teus lábios. Peça mesmo, clame ao Senhor. Diga ao Senhor: ensina-me a caminhar nos Teus caminhos. Amém? E agora eu quero fazer uma chamada especial a todos aqui hoje, nesta manhã. Se essa palavra hoje falou com você hoje, se você sente que precisa dessa sabedoria de Deus, se você deseja que o Senhor toque áreas na sua vida, que precise de direção, que precisa de cura, se precisa de renovo, eu quero convidar você, meu irmão, nesta manhã, a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós queremos orar por você, meu irmão, nesta manhã. Não é a exposição que eu estou pedindo para fazer, não. É cuidado. É um cuidado que Deus quer na tua vida, meu irmão. É graça que Ele quer gerar na tua vida. É Deus encontrando o seu coração nesta manhã. Às vezes um passo de fé, meu irmão, abre um espaço para Deus fazer algo novo em nós. Esse passo de fé que você vai fazer
Deus vai fazer algo novo na tua vida, meu irmão. É um passo de fé. Se você tem essa fé que necessita, peça a Deus, dê um passo de fé. Então venha, enquanto estivermos louvando novamente, venha aqui com liberdade. Como eu falei, não é exposição, é um passo de fé que Deus está dando. Está te pedindo a você. Os pastores vão estar aqui orando com vocês. Dê esse passo de fé hoje, nesta manhã. Não saia daqui com o coração vazio. A palavra te tocou. Se a palavra veio e tocou no teu coração, peça a Deus hoje. Pai, eu preciso de renovação. Eu preciso de um coração novo, de um coração transformado. Peça a Deus. Deus está te chamando hoje, nesta manhã. Em nome de Jesus, enquanto louvamos, nós vamos estar orando com vocês, em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, e acreditar em ti.
Senhor, não posso viver longe do seu abraço, 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 abraça-me, abraça-nos, Senhor, abraça-me, abraça-me, Senhor, com seus braços.